Quais são as vantagens, tanto para quem faz, né, vamos pôr aí o cliente ou o coach, quanto para quem aplica o método? Seja de uma forma mais estruturada, que eu costumo dizer, né, por meio do relatório, propriamente dito, pelo software, ou pelo simples fato de compreender essa parte da dinâmica do comportamento, ou características de certos comportamentos, de certos perfis, melhor dizendo. Quais são as vantagens, assim, de um lado e do outro? No sentido amplo. A gente vai falando no ambiente profissional, existem algumas diferenças de aplicação, mas vamos generalizar, assim, ambiente profissional. Se eu estou num ambiente profissional e eu preciso me relacionar com pessoas que são de departamentos diferentes, que são líderes, outros que não são, outros que são subordinados, a gente tem essa diferença dentro das organizações e tem a diferença de perfil comportamental. Então, se eu consigo identificar esses perfis, eu consigo me relacionar muito melhor com essas pessoas. Eu posso auxiliar essas pessoas, inclusive, a transmitirem as informações que elas precisam transmitir e que em determinado momento elas podem ter dificuldade. Por exemplo, numa reunião, estimulando as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade a falar, permitindo que elas tenham um espaço um pouco mais acolhedor, um pouco mais compreensivo, fortalecendo essas pessoas para que elas se manifestem, coloquem suas ideias, suas objeções, suas necessidades. E isso eu posso extrapolar e levar esse comportamento para dentro de casa, para o relacionamento familiar. Então, enquanto pai, mãe, irmãos, eu posso compreender como o outro funciona, me relacionar melhor com ele, isso vai gerar muito menos atrito, isso vai gerar um ambiente muito mais acolhedor, um ambiente muito mais tranquilo, que propicia o desenvolvimento das pessoas com menos cobrança, com menos exigência. Eu deixo de exigir e passo a estimular. São dois mundos diferentes. Então, eu vou contar aqui uma situação que uma coach me falou, sem revelar nomes, evidentemente, né, por uma questão ética, mas a situação ela é emblemática e com certeza algumas pessoas vão se identificar. Eu sei que você tem um cliente até internacional, que eu estou sabendo. Tem. Não, mas vamos lá. Tem, brasileiros pelo mundo. Então, essa coach, depois de receber a devolutiva, ela ficou meio paralisada e disse, agora eu consigo entender. Porque eu, nos churrascos de família, nós estamos aqui no Sul, né? Então aqui churrasco é todo final de semana, é uma beleza, a galera se reúne. E agora eu consigo entender, porque nos churrascos de final de semana, tudo que eu queria era ficar quietinha no meu quarto, lendo um livro, enquanto todo mundo queria ficar dançando seu pagode, conversando, interagindo. Porque esse é o meu funcionamento. Eu não tenho nenhum problema. Não tinha problema algum com aquela pessoa, ela simplesmente tem um perfil diferente, ela é uma pessoa introspectiva. E imagina quantos anos de sofrimento, uma mulher de 30 e poucos anos, quantos anos de sofrimento, de cobrança, né, sobre aquela pessoa que tem um perfil comportamental diferente. E o quanto ela pode lidar a partir de hoje, de uma maneira diferente, com o filho pequeno que ela tem, com o marido dela, compreendendo que as pessoas são diferentes. Então, esse é o maior benefício para quem recebe. Para quem aplica, né, maior empatia, maior tranquilidade para lidar com essas pessoas. Dentro do processo de coaching, a gente consegue estabelecer rapport de uma forma mais rápida. Para quem não sabe o que é rapport, é aquela conexão, né? De eu conseguir espelhar o outro, de eu conseguir compreender o outro, me comunicar de uma forma mais efetiva. Então, eu consigo estabelecer essa conexão de uma forma mais rápida. Eu consigo compreender quais são os medos que essa pessoa talvez tenha quando olha para si mesma. Algumas das crenças, embora não seja uma ferramenta de crenças, existem tendências de crenças comuns a cada perfil, alguns medos comuns a cada perfil, assim como motivadores comuns a cada perfil. É claro que nós somos seres únicos, existe uma combinação de todos os perfis dentro de cada um de nós. Mas quando eu tenho essa compreensão, eu começo a entender um pouco melhor como aquela pessoa funciona e eu desenvolvo a escuta ativa, a observação sem julgamento. E isso me proporciona um relacionamento de mais qualidade e maior tranquilidade. Nossa, que bacana. De fato, penso que a grande maioria busca isso, né? Saber como se motivar, né? Levando em consideração que o componente interno tem uma contribuição muito grande em termos de motivação, embora o ambiente também tenha outras fontes de motivação, né? Tem um autor que fala sobre isso. E essa questão de sabotador, numa ideia geral, né? Sabotador seja no sentido de crença, de percepção, pensamentos automáticos, enfim, um tema que me interessa muito. Quanto no sentido de, a gente pensando aí no exemplo que você comentou, embora talvez possa ser um pouco duro falar assim,
mas às vezes a pessoa está inserida num determinado ambiente, em função dela ter um perfil diferente do grupo, acaba sendo aquele meio de uma certa forma, né, vamos pôr em situações comuns, vamos dizer assim, né, sem intervenção nenhuma, que seja de compreensão, um tipo de barreira, um tipo de sabotador, né, porque a pessoa acaba achando que naquele ambiente, naquele momento, dependendo do grau de convívio, está completamente errada, né, e gera aí, acredito, problemas sérios de saúde ao longo do tempo, né, psicológico, emocional, de autoestima, principalmente. E então começa, de fato, a ficar cada vez mais evidente, é evidente, né, essa importância de conhecer sobre o comportamento e aplicar, sobretudo aplicar, né, nos nossos relacionamentos de uma forma geral. Que interessante, Jaque, que interessante. Tem algum outro caso, Jaque, que você queira relatar, assim, evidentemente, sem citar nome, de algo que chama muita atenção, fiquei curioso, é interessante. Algum outro, para a gente, né, ter uma noção ainda maior do universo, né, e da importância da metodologia da análise comportamental e do DISC. Uhum. Outra situação que é muito comum da gente identificar nas devolutivas é o quanto há essa luta para se perceber e se aceitar. É uma luta muito forte. Então, alguns perfis têm uma tendência maior a rejeitar seu perfil, porque socialmente são vistos mais os pontos negativos daquele perfil do que os positivos. Então, por exemplo, quem tem um perfil dominante, geralmente é taxado como agressivo, como uma pessoa que não respeita o espaço do outro. Então, tem algumas pessoas que, quando elas olham o perfil dela, quando elas recebem aquela identificação, elas têm até uma certa dificuldade para admitir. Não, eu não sou assim, eu não funciono desse jeito. E com o tempo elas vão percebendo que sim, elas sabem que elas funcionam dessa forma, mas elas têm dificuldade justamente por esses rótulos sociais que são colocados. E justamente são esses rótulos que reforçam ainda mais o lado negativo desse perfil. Porque a agressividade, ela pode ser, dependendo do nível e do limite que ela tiver, ela pode ser necessária, né? Mas tem um lado que é negativo, que é eu não preciso discutir com as pessoas para chegar a um consenso. Na verdade, através da discussão eu não chego num consenso. Vou chegar numa resolução que pode não ser boa para os dois lados. Então, um perfil mais conciliador talvez seja interessante. Então, quando eu consigo perceber em mim essas características, eu consigo navegar melhor entre esses comportamentos, sem me violentar. Eu posso saber que eu posso ser um pouco mais agressiva num determinado momento, que é necessário, ser uma pessoa mais incisiva, mais firme numa negociação, ou eu posso ter um pouco mais do perfil da estabilidade, ser mais conciliador, ser mais tranquilo, mais persistente, ou então puxar lá o meu analista, né, que é o perfil que vai me trazer assim, uma habilidade maior de olhar o detalhe, de observar situações que são mais complexas, que vai me dar aquela paciência para olhar aquilo ali com profundidade, ou então eu entender que em determinados momentos eu preciso manifestar sim o meu influenciador, o meu comunicador. Se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar para mais pessoas, eu preciso então utilizar dessa habilidade. Como é que eu vou utilizar? Se eu sei que eu tenho, eu brinco, né, que é uma caixinha de ferramentas. Eu preciso saber quais são as ferramentas que eu tenho ali para que eu possa utilizar no momento certo, no momento adequado. Bacana. Seria quase que eu olhar aí uma determinada situação por meio de 4 pontos de vista diferentes, né? Eu migrar ali fazer transição de perfis ali, né? Olhar aquela questão pela ótica de um determinado perfil e assim por diante, né? De modo a compreender melhor aquela situação, ou aquele universo ali. Você sabe que foi no seu curso que eu descobri, né? Que eu sou analista, né? O meu perfil de forma mais detalhada. E, de fato, aí fica um testemunho aqui, né? Me senti muito mais confortável. É interessante mesmo, porque você começa a compreender coisas que aconteceram ou que acontecem, coisas do qual, às vezes, você até mesmo distanciou do seu interesse por alguma pressão do meio, né? E você vê realmente, né? Fica muito evidente essa relação entre identidade, né, talento, influência do meio e essa relação, né, né, hora ganha, hora perde, né? Como é que eu lido com isso, com a pressão, como é que eu lido comigo em termos de talento, ou aspectos que eu preciso melhorar.